é que vem, é o Eduardo Bolsonaro, agora com ele lá nos Estados Unidos, que seja alguma coisa arquitetada, não para tirar o Lula, para vir um impeachment nem nada, mas simplesmente para dar uma controlada no Alexandre, né? O Alexandre está descontrolado. O que é isso? Eles estão descontrolados. O Moraes está com os cabelos arrepiados de tão ouriço que ele está. Eles estão ouriço. Ele está ouriçado. Ele quer porque quer pôr o Bolsonaro na cadeia. E aí você fala para mim assim, nossa, Thiago, o UFC perdeu audiência no Brasil, né? Ninguém quer assistir mais luta. É porque o que a gente está vendo é um verdadeiro UFC do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Né? Um só bate e o outro só apanha. É isso que a gente está vendo. Só que quando esse outro que está apanhando vai para a rua, acontece o que aconteceu aí no domingão, dia 16. E aí, o que está acontecendo aqui? É que nem a Venezuela, né? O candidato lá, o Edmundo, tá aparecendo, não tá? Então, o Eduardo foi extremamente estratégico. Né? Tem uma série de incongruências nesse julgamento agilizado do Bolsonaro que está acontecendo, né? Eles querem pôr no Supremo, mas tem dois ali que podem complicar, que é justamente o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, que podem pedir vista. Então, eles não querem colocar pelo Tribunal Pleno, como foi lá o 8 de janeiro, foi pelo Tribunal Pleno, porque o povão ali, né? Ninguém se opôs, foi tudo na patota. Todo mundo votou para prender o povo lá. Tem gente condenada a 17 anos de cadeia e acham que está tudo bem, sem anistia. Não. E aí a ditadura, o medo da esquerda é a ditadura vir com a direita. Prendeu a pessoa por vandalismo por 17 anos, é mais do que a Suzane von Richthofen ficou dentro da cadeia. Isso é absurdo. Então, o Moraes ele quer que vá para o Supremo, para a primeira turma, para que não tenha nem chance de vista. Porque se pedir vista do julgamento, podem ficar aí 3, 4 meses frias. Eles querem o Bolsonaro na cadeia. Você aí do outro lado no chat, você quer o Bolsonaro na cadeia? Ou você quer o Moraes mais controlado? Ou melhor, você quer o Moraes na cadeia? Ou você quer o Bolsonaro na cadeia? Quem está cometendo mais crime ultimamente aqui nesse país? Responde aí para mim. Vamos lá, vamos seguir a nossa pauta. Você quer detalhe desse jantar, né? Eu sei que você quer. E eu vou ler para você o que aconteceu nesse jantarzinho. Que jantar interessante, né? Olha isso aqui. Colocou na tela? Já está na tela. Deixa maior. Vamos pôr bem grande aqui, que é para todo mundo ler, para ninguém falar que eu estou contando mentira, né? Então, tamo lá. Tá grande aí para você? Tá legal? Beleza? Deixa eu pôr o grandão aqui também para ficar melhor. Deixa eu tirar esse banner. Vocês já entenderam, né? Quem puder ser membro do canal fica. Muita gente no meu outro canal, que a gente tem 100 mil, vocês estão vendo a placa agora aqui, né? Aliás, não tá não, porque... Escondendo, ó, tá aqui a placa de 100 mil nossa aqui, ó. Essa aqui é a placa do outro canal que a gente faz a nossa luta pelos aposentados. Muitos lá assistem aqui e não tem cartão de crédito para ser membro, então você pode fazer Pix, o valor que você quiser aqui, ó. De R$1, de 22 centavos, de 13 centavos, os petistas mandam 13 centavos. Você acredita nisso? Os bolsonaristas mandam R$22. Daí já vi qualidade, já vi diferencial. Mas precisamos do liberalismo econômico para continuar assim. Caso contrário, estamos lascados. Então tá lá, na tela, Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Vamos ver quem foi nessa panelinha. Matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis. Ministro Alexandre de Moraes deu um jantar para autoridades dos 3 poderes, horas após negar a apreensão de passaporte de Eduardo Bolsonaro. Jamais, pode vir, não vou prender não, imagina, eu sou bonzinho. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi alvo de chacota durante o jantar oferecido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na noite de terça-feira, 18/3, no apartamento do magistrado em Brasília. O evento, como noticiou a coluna, foi organizado por Moraes para homenagear Rodrigo Pacheco. Fica imaginando o Moraes cozinhando com aquele chapéu de Masterchef, fica engraçado. Rodrigo Pacheco foi para homenagear o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, por sua passagem pela presidência do Senado e contou também com as presenças. Ó, que lindo! Não foi para falar de política, foi só para homenagear o Pacheco. Entre as autoridades presentes estavam lá o vice-presidente Geraldo Alckmin, o pai do Xandão, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, Davi Alcolumbre e o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, também relator da PGE, que está aí querendo entubar Jair Messias. E mais uma galera. Dos 11 ministros do STF, 7 compareceram lá além de Moraes. Entre eles, Luiz Roberto Barroso, que masca chiclete enquanto fala, atual presidente da corte Gilmar Mendes, o decano, Dias Toffoli,
Edson Fachin, Nunes Marques, olha aí, Luiz Fux e Flávio Dino. Festa da firma, né? Teve que ir. O Nunes Marques, todo mundo condena, ele é o maior patoteiro que eu conheço. Ele vai no embalo de todo mundo lá. Segundo relatos de ao menos 3 fontes presentes em uma rodinha de conversa, Eduardo foi chamado por convidados de frouxo e de bananinha, apelido comumente usado por opositores do deputado. O apelido bananinha remonta a uma entrevista do atual senador Hamilton Mourão, republicanos do Rio Grande do Sul, em 2020, quando ele era vice-presidente da República de Jair Bolsonaro. Na entrevista, Mourão comentou uma declaração de Eduardo acusando a China pela propagação do coronavírus no mundo. Ué, e não foi? E não foi? O então vice... Saiu da onde? Saiu da Bahia? O então vice-presidente disse que, apesar do sobrenome, a frase não representava o governo. Segundo Mourão, na ocasião, o Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era nenhum problema. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo. Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo? Declarou Mourão em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Por essas e outras que o Mourão não foi nem vice do Bolsonaro na outra eleição, né? O jantar de Moraes. O jantar ocorreu horas após Eduardo anunciar que tiraria uma licença não remunerada da Câmara para morar por um tempo nos Estados Unidos por medo de ter o passaporte apreendido por Moraes. O ministro do STF, porém, decidiu horas antes do evento em sua casa negar o pedido que tinha sido feito pelo PT para apreender. Quem fez o pedido, Moraes? O PT. Ah, tá. O documento do filho 03 do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, com essa atitude que você viu aí na tela, ficou claro que o Moraes não estava fazendo justiça. E foi esse o ponto. Porque a estadia, né, a permanência do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, ela matou duas coisas. Primeiro, ela matou a ideia popularesca do Lula em falar que ia isentar o pessoal que ganha até 5 mil reais do imposto de renda. Pode ver que foi no mesmo dia. Isso foi abafado. Ninguém tocou no assunto. Né? Ninguém tocou nesse assunto. Por quê? Eduardo ficar nos Estados Unidos chamou muito mais atenção, inclusive, do mundo. Ninguém falou da isenção do IR de 5 mil do Lula. Então, medida para aumentar a popularidade, água. E no mesmo dia, o Moraes caiu por isso que está aqui, ó. A chamadinha que a gente fez aqui, ó. Jogada de mestre. Jogada de mestre de Eduardo Bolsonaro em ficar nos Estados Unidos. Moraes mordeu a isca. Por quê? Ele falou: não, jamais eu vou prender seu passaporte. Então, quer dizer, depois que o Eduardo falou, eu vou ficar aqui, ele não tinha como prender. Como que ele vai falar que ia? Como que ele vai falar que ia? Não dá, né? Então não, rapaz, que isso, vou prender seu passaporte na... Então a jogada era o quê? Bolsonaro na cadeia. Eduardo Bolsonaro sem passaporte para ir falar com o Trump. Cenário armado para ditadura. Cenário armado para ditadura. Acabou a democracia. Não tem oposição. Eleição em 2026 não tem oposição. Quem seria o líder da oposição? Vai pôr a Michele Bolsonaro como candidato à presidência? Aí vai acontecer o que justamente eles querem. Um candidato de centro emerge. Porque o centro dialoga com eles. Eles sabem que a esquerda não tem mais chance nenhuma. Eles sabem. Então, o que eles não querem é um cara que não dialoga com eles, que é o Bolsonaro. Por isso eles querem tirar do jogo. Por isso o Lula tá torcendo e reza todo dia para prender o Bolsonaro. Só para ele poder falar: tá vendo? Você tá vendo? Todo presidente que sai do poder naquela jossa daquele país lá, que eu amo a democracia como minhas amantes, acaba na cadeia, companheiro. Não foi porque eu sou ladrão. Não. Entendeu? É isso. O sonho da vida do Lula é ver o Bolsonaro preso e feder o Sérgio Moro. Ele já falou. Ele já falou abertamente. Então, quem discorda, quem não entende ainda o que está acontecendo aqui, é isso. Os caras fazem um jantarzinho, fazem piadinhas, comem e bebem com o nosso dinheiro, né? 40 mil reais para cada um ali por mês, para deitar e rolar no país. Por isso que eu te falo que o player político hoje do momento não é mais o Lula, é o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Resta saber o que vai acontecer. Certo?